Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos conversar um pouco mais a fundo sobre o que a literatura disponível descreve sobre o Covid-19 e gestação. Até o momento, os poucos estudos disponíveis não demonstram aumento das taxas de abortamento ou de malformações na Covid-19. Porém, nós já sabemos que a hipertermia no primeiro trimestre da gestação, por si só, pode ser teratogênica, ou seja, causar malformações fetais, além de constituir um fator de risco para abortamento. Por esse motivo, gestantes com febre alta devem ser prontamente avaliadas e medicadas com antitérmicos de uso preconizado na gravidez. Um estudo retrospectivo de 9 gestantes admitidas no Hospital Universitário de Wuhan, publicado no Lancet em fevereiro de 2020, mostrou que as características clínicas da pneumonia por Covid-19 em gestantes foram similares às observadas em mulheres adultas jovens não gestantes. Todas as pacientes foram submetidas à cesariana. A faixa etária das pacientes variou entre 26 a 40 anos, sendo que a idade gestacional variou entre 36 a 39 semanas. 7 das 9 pacientes tiveram febre. Outros sintomas foram observados também, incluindo tosse em 4 pacientes, mialgia em 3 pacientes, dor de garganta em 2 pacientes, mal-estar generalizado em 2 pacientes. Nenhuma das pacientes tinha doenças crônicas, como diabetes, hipertensão ou doença cardiovascular. Mais uma paciente apresentou hipertensão gestacional e uma outra paciente evoluiu com pré-eclâmpsia. Das 9 gestantes, 4 tiveram parto prematuro por causas não relacionadas ao Covid-19. Com relação aos exames laboratoriais, 5 entre as 9 pacientes apresentaram linfopenia. Os resultados perinatais foram bons, sem nenhum caso de asfixia. Nenhuma transmissão vertical foi detectada nesse estudo. O SARS-CoV-2 não foi identificado no líquido amniótico, sangue, leite materno e amostras de suave de orofaringe dos neonatos testados. Outro estudo chinês, publicado no Translation Pediatrics, descreveu o prognóstico de 10 neonatos nascidos de 9 mães, ou seja, uma gestação era gemelar. Os sintomas predominantes nas gestantes foram febre e tosse, mas uma paciente teve diarreia concomitante. Os sintomas apareceram antes do parto em 4 pacientes. Em 2, no dia do parto. Em 3, após o parto. 7 das 9 pacientes foram submetidas à cesariana. Todas as mães se recuperaram muito bem. Desses neonatos, 6 apresentaram cansaço respiratório, mas outros sintomas ou intercorrências clínicas foram observados, como febre, em 2 casos, trombocitopenia com alteração da função hepática, em 2 casos, taquicardia, em 1 caso, vômitos, em 1 caso, e pneumotórax, em 1 caso. 5 neonatos evoluíram bem, mas ocorreu o óbito de um recém-nascido. Foram coletadas amostras da orofaringe de 9 dos 10 neonatos através de SWAB. O PCR veio negativo para o Covid-19 em todas as amostras. O estudo de revisão publicado por Mullins e colaboradores em 2020 selecionou 23 estudos, resultando em 32 gestantes com Covid-19 e 30 recém-nascidos. Dessas pacientes, cerca de 22% ficaram assintomáticas e 6% necessitaram de cuidados intensivos. A maioria das gestantes, 27 em 32, tiveram parto cesariana. A taxa de prematuridade das gestantes com Covid-19 nesse estudo foi alta, em torno de 47%. Não houve nenhum relato de morte materna. Uma revisão publicada no Jornal Americano de Ginecologia e Obstetrícia, em fevereiro de 2020, também não mostrou transmissão vertical. Mas até o momento, embora improvável, não podemos descartar completamente que ocorra a passagem do novo coronavírus 2019 da mãe para o feto, durante a gestação ou durante o parto. Em síntese, diferentemente do que se observava em gestantes com síndrome respiratória causada por H1N1 ou com gestantes que tiveram SARS ou MERS, os poucos dados disponíveis mostram que gestantes com Covid-19 não apresentam maior taxa de mortalidade. Outro fato relevante é que as gestantes não apresentam maior risco de se infectarem com SARS-CoV-2 do que a população em geral. Mesmo assim, até que estudos com maior força de evidências sejam realizados, as gestantes têm sido classificadas como grupo de maior vulnerabilidade. Bem, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês sobre esses estudos. Um abraço, até a próxima aula.